Boa tarde. Eu sou Luciene Freitas e esse é mais um Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico aqui na sua rede 316. E eu quero te desejar uma boa tarde a você, ouvinte da Rede 316, e agradecer a sua parceria, a companhia, porque você sabe, né, no nosso programa sempre tem aula e a gente toda semana traz uma pessoa maravilhosa. E hoje nós temos a alegria de trazer a Jéssica Martins, mas eu não vou deixar ela se apresentar agora, não, porque lembra o que que a gente sempre faz? Você vai ter a oportunidade de, no programa de hoje, também poder mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, porque o tema do programa de hoje é desenvolvendo um ministério de jovens relevante. Então, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Chama seu pastor, chama seu líder de jovens, chama aquelas pessoas da igreja que são bem envolvidas com a juventude, né, com os jovens, e para que eles possam participar e tirar todas as suas dúvidas para desenvolver esse ministério de jovens realmente relevante. Você pode entrar em contato conosco a partir do 11 9 30 0303 16, ou se você estiver entrando pelo site, você clica lá, tem um íconezinho que você pode clicar do WhatsApp e mandar a sua pergunta através de texto ou áudio, e nós ficaremos muito felizes de poder responder. Então, sem mais delongas, temos a alegria de hoje conversar com a Jéssica Martins, que é líder de jovens da Convenção Batista Brasileira, mas ela vai se apresentar melhor e dizer o que de fato ela faz aí na Convenção Batista Brasileira relacionado à juventude, né, os jovens. Então, boa tarde, Jéssica. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Que bom. Fala um pouquinho para o povo sobre o que você faz na Convenção Batista Brasileira e fala um pouquinho sobre a sua experiência, para que o povo possa te conhecer um pouco mais e dizer assim: ah, realmente ela tem condições de falar a respeito de como desenvolver um Ministério de Jovens relevante. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu estou como coordenadora da Juventude Batista Brasileira, né, desde 2022. Em junho de 2022, eu entrei para começar a ajudar na operacionalização do Despertar, e aí, em setembro, efetivamente, né, me tornei coordenadora e tenho caminhado aí com uma equipe muito grande, muito boa de pessoas que têm servido a juventude, né, e servido as nossas igrejas. Antes de trabalhar com a JBB, eu comecei a ajudar na minha convenção estadual, né, a Convenção Batista Capixaba. Eu moro em Vitória, e eu comecei a ajudar a minha convenção num projeto de discipulado de novas gerações, de maneira voluntária desde 2019, e aí depois, né, em 2022, como missionária em formação. Antes disso, eu fui presidente da Jubac, e, na verdade, comecei na Jubac em 2017 como vice-presidente e depois como presidente, né, em 2019. A gente fez algumas coisas, capacitação de líderes, congressos. E antes disso, eu ajudei na revitalização da minha Juba de associação, né, que é a Juba Leste aqui, a Juventude Batista do Leste do Espírito Santo. Foi um processo aí de 8 anos, né, assim, até finalizar aquilo que a gente chama de revitalização e a Juba caminhar sozinha, né, eleger sua própria liderança, enfim, caminhar com as suas próprias pernas. Durante esse período, né, eu, né, fiz parte da liderança de juventude da minha antiga igreja, que é a Primeira Igreja Batista de Linhares, e hoje o meu esposo, ele é ministro de juventude na PIB de Vitória, e eu, né, faço parte ali do time de liderança. Não sou a líder direta, né, mas faço parte ali do time de liderança com ele. E antes disso, né, quando eu ainda era adolescente, a gente ainda, Ministério de Juventude ainda era uma coisa nova, né?
ainda era algo que a gente não via, né, muito falar mais nas grandes cidades, né, ter pastor de juventude não era uma realidade, assim, nos interiores, né, tanto. E aí eu fazia parte da liderança, assim, né, liderava, então, a minha própria geração também. E aí, antigamente, né, não sei quem está me ouvindo aqui, mas se tiver gente mais nova, o modelo de ministério de juventude era muito diferente. O modelo da atuação da juventude na igreja, ele era diferente, né? Então, por exemplo, na minha antiga igreja, a gente não tinha um ministério de juventude estruturado, mas a gente tinha um grupo de teatro, a gente tinha um grupo de coreografia, a gente tinha a IBD, então a juventude ela se articulava por meio desses ministérios. E daí eu era líder do Ministério de Teatro e era líder ali com a galera da coreografia. Então, vez ou outra, a gente fazia coisas juntas. Oi, Jéssica. É, Oi. isso que você Vez ou falou, outra, a gente fazia. eu vivi bastante, era isso mesmo, não era um ministério, era a juventude, mas tinha essa coisa de coreografia, de grupo de louvor, não é, de EBD, era bem assim, fragmentado mesmo, não é? Eu vivi isso, não é? Entendo bem o que você está falando. E aí eu achei interessante também quando você disse bem assim, eu faço parte da equipe de liderança, mas eu não sou a líder. Também, né, Jéssica? Não é? Você já lidera a juventude do Brasil, aí fica meio puxado, pesado, né? Ainda bem que você tem aí um E é maridão muito que pode bom ser estar junto com. liderado. Ser É isso liderado é um mesmo. privilégio. E aí você pode falar dos dois lados. Não, eu lidero a juventude no Brasil, mas eu também sou liderada na minha igreja, não é? E aí você pode falar com os jovens assim do ponto de vista de líder e de liderado, né? Não, eu te entendo, e isso é muito legal. Mas sim, continua. Eu como líder, eu considero assim que é essencial que a gente tenha algum ministério em que a gente não seja o líder, Aham. porque eu acho que a gente acaba se acostumando também, né, com algumas coisas e é importante, né, a gente estar nessa perspectiva de liderado, de entender que Deus vai dar a visão para outra pessoa, que as coisas não vão acontecer sempre, né, da maneira que a gente espera, que a gente imagina. E poder realmente ser direcionado, né, por alguém é um privilégio mesmo, assim. Mas então Uhum. a minha experiência, né, com o Ministério de Juventude consiste dessa maneira. Então, na adolescência, eu liderava, né, na minha igreja local, liderava a galera da minha idade. E aí, com 18 anos, eu comecei a contribuir na juventude da minha associação, no processo de revitalização. E depois comecei a contribuir na juventude do meu estado, né, na liderança de juventude lá da Jubac, e depois, então, estou aqui agora na JBB. Legal. Então, quer dizer, essa questão da liderança é desde sempre, né, na sua vida. E aí é algo bem interessante que a gente vê que não é uma coisa de um dia para o outro, né? Mas é uma construção, né? Que Deus foi Sim, fazendo na sua vida, te preparando, te moldando desde a adolescência, não é? E é assim, ele é líder hoje. Não, sempre foi, né? E é legal ver isso. Agora, Jéssica. Fala um pouquinho para a gente, né, sobre essas suas andanças pelo Brasil, né? Acredito, dando palestras, cursos, não é, fortalecendo aí os ministérios, né, de jovens e tal. Como é que você vê aí? Você falou assim, né? Antigamente era assim. E hoje, como é? Eu fiquei curiosa, né? Como é que é? Você falou um pouquinho da e hoje a juventude. gente hoje é um pouco mais raro, né? A gente não tem visto tantos grupos de teatro, de coreografia, né? Porque isso exige um tempo, uma disponibilidade para ensaio e tal. E acho que também assim, né? A gente hoje com a internet, com a democratização dos recursos mesmo, né? Antigamente, para a gente ter acesso a um teatro, a um stand-up, não era igual é hoje, né?
nunca numa cidade de interior você receberia algo artístico, assim, é muito raro, né? Então eu acho que isso também vai levando a gente para conhecer outras coisas, e aí a gente também vai trabalhando com a questão da excelência de algumas coisas, da necessidade dos ensaios. E hoje a vida dos adolescentes, a rotina dos adolescentes, ela é completamente diferente da rotina de um adolescente há 15 anos atrás, né? Então a gente É. começa por aí. E aí hoje eu já tenho a dificuldade de ter esse adolescente, aí eu vou falar o adolescente porque o jovem ele tem muito menos Aham. disponibilidade. Então, essa rotina desse jovem, desse adolescente, eu tenho dificuldade de ter eles no meu culto dominical e mais um dia da semana para participar de um pequeno grupo ou de uma célula, né? Eu tenho dificuldade com um simples ensaio de uma hora. Então eu preciso entender aí o que que é de extrema necessidade. Então, na realidade de muitas igrejas, a gente não vai ter condições de desenvolver, a partir da juventude, algumas dessas iniciativas. Numa igreja maior, que talvez tenha mais gente, então eu consigo ter alguns jovens que vão estar no louvor, outros que vão gostar do teatro, outros, sabe? Às vezes eu consigo ter isso. Em igrejas que têm uma juventude menor, fica complicado. Não significa que não vai dar para ter, só que não é o padrão, por causa de toda essa questão, né, que a gente traz aqui. Por exemplo, se você fala a palavra pantomima para os adolescentes de hoje, alguns não vão saber o que que é, mas a gente sabe, né? É de uma outra realidade. Eu acho que tem coisa também que muda mesmo, né? Muda o gosto, muda o jeito. Se você pensar nas músicas que faziam que a gente sempre colocava nos nossos cultos, são diferentes, né? As gerações elas também vão mudando de gosto. E aí não tem a ver com ser melhor ou pior, é só diferente, né? A forma ela pode mudar, o que não pode mudar é a essência, né? Então hoje a gente vê ministérios de juventude com a possibilidade de ter uma coisa muito mais estruturada também, né? A gente percebe a necessidade de rotina. Eu acho que tem coisas que também sempre foram necessárias, só que a gente foi desbravando um pouco para descobrir. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência também. Ministério de Juventude é uma coisa muito nova, entendeu? Quando eu falo de Ministério de Juventude, eu estou falando de uma coisa aí de 40, 30 anos aí, sabe? Tipo, de começo, assim. Então, eu tô falando de pouco tempo. E aí, se eu falo de Ministério de Juventude há 30 anos atrás, era numa outra perspectiva, e não necessariamente ministerial, né? A gente tinha, por É, exemplo, as uniões de treinamento. Então, eu exato. tinha o encontro dos jovens ali no domingo, era isso. Eu não estava falando, mas agora a gente está falando de igrejas que muito grandes, que crescem, que eu estou falando de uma sociedade que tem outras necessidades. A gente percebe a necessidade de falar de coisas para etárias específicas, então a gente começa a ter que ter um ministério para o Kids, um ministério para o adolescente, para o jovem, para o master, né? Então, para os jovens casados, para as famílias, então a coisa ela vai. A gente vai avançando em algumas coisas, entendendo a importância de algumas temáticas, e com as mudanças da sociedade mesmo, né? A gente vai entendendo que a gente precisa ajustar algumas coisas. Então, o que a gente fala de Ministério de Juventude hoje é de realmente pensar a tradução do ser igreja para uma faixa etária diferente. Então, aí eu não estou falando mais só de um encontro, eu estou falando Uhum. de levar para a consciência desse adolescente o ser igreja mesmo, e a experiência da igreja a partir de uma linguagem que ele compreenda, de uma forma que faça sentido para ele, né? E isso é muito legal, Jéssica, porque eu já ia perguntar exatamente o que que é hoje essa questão do ser do Ministério de Jovens, né? Mas você já começou aí a falando, né? E eu me dedico mais ao Ministério Infanto Juvenil, tá? Mas e você falando, eu fiquei pensando, assim como é importante a gente entre aspas, traduzir ou trazer a Bíblia ou as verdades bíblicas para as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, numa forma, num formato que ele consiga compreender e sendo essencialmente cristocêntrico, não é?
firmado na palavra e tudo direitinho, os jovens também têm essa necessidade, né? E aí foi exatamente isso que você estava falando, né? Que o Ministério de Jovem hoje é exatamente isso, é trazer, apresentar o evangelho num formato em que o jovem consiga compreender e dizer assim: "Ah, é isso que eu quero para minha vida", né? E isso é muito interessante. Pensando em tudo isso, você já falou do Ministério de Jovens, da ideia anterior ao Ministério de Jovens, né? Falou do Ministério de Jovens dizendo que isso é algo relativamente novo, que é uma ideia de 40 anos, que antigamente, há 20, 15 anos atrás, existia a união de treinamentos, coisa que não existe mais. Hoje, a configuração do mundo, não é, e da juventude, dos jovens, das pessoas, é diferente. Então, pensando em tudo isso, já que você fez esse apanhado histórico, né? Muito legal. Como desenvolver um ministério de jovens relevante na igreja? Primeiro a gente precisa entender o nosso público, né? Se a gente está falando, porque, por exemplo, quando a gente está falando de juventude, a gente está falando de uma galera aí, eu vou abarcar adolescentes e jovens, né? Aham, Então, se eu estou falando de Ministério de Juventude, eu estou falando disso. E aí eu preciso entender minha realidade. Existem algumas igrejas que conseguem trabalhar diferenciando, né? Que consegue dividir as etárias. Existem ministérios que têm, é o mesmo ministério, né? Vou dar o um exemplo aqui, na nossa igreja hoje. A gente tem o Life. Então, ele é o nosso uhum, Ministério de Juventude. Daí o Life vai trabalhar com a faixa etária dos adolescentes, dos jovens mais novos, dos jovens mais velhos. E aí é tudo o mesmo ministério. A gente vai ter trabalhos específicos. Existem algumas igrejas que eu vou ter dois ministérios diferentes. O ministério de adolescentes e o ministério de jovens, né? E vão ter igrejas que vai ser o mesmo ministério de juventude e não vai nem conseguir separar as atividades, porque às vezes o número de pessoas não permite, às vezes a liderança, a falta da liderança também não permite. E aí, quando a gente fala de relevância, acho que é uma palavra que a gente precisa pensar, né? Tipo assim, o que é ser relevante para mim? Porque às vezes a gente pensa que o ministério relevante, ele vai ser um ministério que tem muito evento, um ministério que você está sempre ouvindo falar, que a coisa está sempre agitado, sabe? A coisa está sempre rolando, assim. Esse aí Às seria um vezes, algumas ministério pessoas vão achar, eventual, né? Seria um ministério de eventos, é seria um isso aí. ministério Mas a eventual. galera, mas exatamente. Mas, infelizmente, muita gente ainda acha que Ministério com Juventude precisa estar bombando o tempo todo, né? Você precisa estar sempre ali, você precisa estar sempre em movimento, mas a gente precisa pensar qual é esse tipo de movimento. Então, o Ministério Relevante, ele é um ministério que está em constante movimento, levando essa galera para Jesus, assim. E aí eu Uhum, diria um pouco mais, assim, que a gente vai pensar em formatos, né? Em ferramentas que vão poder fazer o seu ministério ser relevante e que vão externar essa relevância. Mas eu diria que um ministério de juventude relevante, ele precisa fazer discípulos. Se o seu ministério de é. juventude não faz discípulos, eu vou ter muita dificuldade de achar que ele tem alguma relevância, porque a galera vai. O Ministério de Juventude é um dos ministérios mais complexos para o líder, porque é uma faixa etária muito curta. Então, aquela pessoa vai passar. Principalmente se eu tiver ministérios diferentes, de adolescentes e de jovens. Você tem um período curto ali de transição. Você tem o risco, é na fase da juventude que mudanças muito pontuais vão acontecer na vida. Então, a pessoa pode passar numa faculdade em outra cidade ou em outro estado e mudar de cidade. Ela pode sair da faculdade, conseguir um emprego e mudar de bairro, mudar de lugar e ter que mudar de igreja. É. Ela pode casar e ter que mudar. Então, tudo pode acontecer ali. Então, às vezes, um trabalho que você está fazendo, uma pessoa que você está contando ali na sua liderança, ela não vai estar mais ali amanhã, entendeu? Então, é, Uhum, se eu não fizer discípulo, eu não tenho nada palpável, entendeu? Se eu me preocupar em fazer discípulo, eu vou estar sempre renovando no ministério. Eu vou ter sempre gente que está cuidando de gente, né? Então, eu preciso de um ministério
que realmente faça discípulos, porque aí eu garanto que a galera está se preocupando em olhar para Jesus, em olhar para o outro, em cuidar do outro, né? Em um movimento que seja palpável. E aí, se o meu foco é fazer discípulos, as minhas celebrações, os meus pequenos grupos, as minhas células, os meus encontros sociais, tudo que eu for fazer vai olhar para isso, vai apontar para isso. A maneira como eu recebo os meus visitantes, entendeu? Então, eu acho que, assim, se eu pudesse resumir numa frase, eu diria que um Ministério de Juventude Relevante, ele está preocupado em fazer discípulos. Maravilha. Aí do ponto de vista da educação cristã, você falando aquela coisa intencional em tudo que você fizer, né? Aí você falou, a escola bíblica, o encontro de células, o pequeno grupo, tudo vai estar com um foco, né? Fazer discípulo, ou seja, eu já sei, tudo tem que terminar em fazer discípulos. E assim, a gente que está aqui no campo missionário, né, a gente tem vivido muito isso. Realmente, passou no vestibular, vai para outra cidade. Casou, vai para outra cidade. Precisa arrumar emprego, vai para outra cidade. Eu estou numa cidade bem pequena aqui no interior da Bahia. E aí, se você realmente criou uma boa base, fez discípulo, ele vai expandir e servir ao reino, E onde vai ser Deus o bênção em outro plantar. lugar, isso aí. Exatamente. E a igreja E precisa assim, ter essa o visão de interior é um reino. lugar, as cidades de interior são lugares que têm ritmos diferentes da capital. Esse ritmo diferente é um ritmo que te permite, talvez, se relacionar melhor e de maneira mais profunda com as pessoas. E ele é realmente um celeiro de lideranças. E aí eu vou falar por mim, né? Eu venho de uma cidade de interior. A gente aqui em Vitória recebe muita gente que vem do interior. E é uma visão Estudar. muito massa, assim, né? É muito bacana, assim. Mas para o líder de interior é traumático, né? Você prepara a pessoa e ela vai, e Deus vai levar ela para outro lugar. E aí, aqui em Vitória, vai muita gente, mas chega muita gente também. No interior, isso Uhum. acaba sendo um movimento um pouco mais difícil, né? Mais sai do É, que chega, assim. isso. Mas que legal, Jéssica. Agora, Jéssica, aproveitando aí, e querido ouvinte da Rede 316, você pode aproveitar e mandar suas perguntas, seu comentário, né? Me diz aí, na sua igreja tem Ministério de Jovens? Como é que você se relaciona? Como é que vocês desenvolvem esse Ministério de Jovens? Aproveita que a Jéssica está aqui, que ela vai tirar todas as suas dúvidas. Agora, eu queria saber, Jéssica, exatamente, você já falou do discipulado, né? Então, como é que nós formamos líderes de jovens? Aqui na região que eu estou, já me disseram que vai ter um acampamento de jovens em setembro e o foco é formar líderes de jovens. Então, me diz aí, Glória a me Deus. diz que eu vou anotar tudo para quando eu chegar lá no acampamento eu dizer: eu aprendi no Educação Cristã para o Alto, junto com a Jéssica. Então, como é que eu formo líderes de jovens? Olha, a gente tem que investir na vida da pessoa, assim, sabe? Investir na vida mesmo e ser muito intencional, assim. Cuidar, sabe? Mesmo, assim, do líder, assim. E furar a bolha também. A gente tem que Aham. ensinar a galera a furar a bolha. Mas acho que hoje, a gente fala muito sobre formar líderes, né? E a gente precisa entender que nem todo mundo vai, nasce com algumas coisas ou desenvolve algumas habilidades que a gente vai esperar de uma liderança. Então, às vezes, você tem uma pessoa que ela vai liderar no sentido de ele vai ser um líder de PG, muito bom, Uhum. mas não necessariamente ele vai ser um bom líder para um evento. Então, acho que a pessoa que está formando líderes, ele precisa conhecer o perfil das pessoas, para ele cuidar de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Às vezes, a gente tem pessoas muito boas e a gente coloca elas no lugar errado. E aí você deixa de aproveitar o potencial da pessoa. Entendeu? Às vezes você coloca uma pessoa ali para lidar com gente o tempo todo. Todo cristão tem que lidar com gente. A gente é discípulo e a gente vai fazer discípulo. Mas às vezes você vai botar ela numa área que é lidar com gente o tempo inteiro. E isso não é Uhum. o forte dela. Você está Uhum. desperdiçando o potencial dela, às vezes ela é a do ensino. Ela sabe construir material, ela sabe fazer um roteiro de estudo, um roteiro de PG como ninguém.
sabe? Você tem uma outra que ela não gosta de falar, mas ela sabe pesquisar dinâmica, ela procura as coisas, ela faz o roteiro lá da parada e tal. Então, acho que a pessoa que está cuidando do preparar líderes, ele precisa entender o perfil das pessoas que ele quer preparar. Ele precisa orar por essas pessoas, porque senão a gente vai com muito sede ao pote. A gente quer que as pessoas cheguem em lugares que às vezes não são os lugares que Deus fez elas para Bem ocupar. para elas, A né? gente precisa identificar lugares para a gente poder potencializar essas pessoas no máximo delas, no melhor que elas têm, entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, quando a gente pensa em formar líderes. A gente também precisa formar líderes que queiram estar, que queiram chegar aonde a gente quer que a galera chegue. Então, assim, se eu quero que a minha juventude viva o discipulado, eu preciso ter líderes que estejam dispostos a viver o discipulado. Porque não dá para eu querer que a galera chegue num lugar que eu não estou disposta a chegar. E isso às vezes acontece muito. A gente fala muito de algumas coisas que a gente não está disposto a viver, né? E a gente precisa É. formar líderes que, assim, mais do que desenvolver habilidades, a gente precisa desenvolver o caráter cristão. Isso só acontece a partir do discipulado. Mas a gente precisa formar líderes que tenham uma espiritualidade saudável, que tenham uma vida espiritual enraizada mesmo na pessoa de Jesus, que tenham uma vida de oração, que tenham uma vida de Uhum. aprofundamento bíblico. Porque se a gente é uma pessoa que se aprofunda na Bíblia, que tem uma vida de oração, você tem já 90% do que você precisa, sabe? O resto a pessoa vai estar ali Uhum. disposta a ouvir, ser direcionada pelo Senhor. A gente precisa muito Uhum. disso, porque se a gente quer que a nossa galera esteja comprometida com Jesus, se a gente quer que a nossa galera tenha uma vida de oração, tenha um caráter moldado, forjado por Jesus, a gente precisa que a nossa liderança seja assim também. Então, a gente É. precisa de líderes assim, amadurecidos, que tenham uma espiritualidade aprofundada mesmo na pessoa de Jesus, assim, né? A partir Uhum. da vida de meditação bíblica e de oração. E aí a gente precisa cuidar da vida do líder. De pensar, principalmente hoje, coisas que eu tenho falado muito, assim, além dessas coisas que eu pontuei aqui, é que a Uhum. gente precisa ter uma agenda, porque tudo é Isso. prioridade, né? Tudo é urgente. É. Então a gente precisa estabelecer de fato qual é a nossa agenda, porque a gente não dá conta de fazer as coisas que são para além da nossa agenda. A gente precisa entender nossos limites, porque a nossa liderança não pode roubar da gente o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de Uhum. oração, o nosso tempo de leitura bíblica, o nosso tempo de discipulado, o nosso tempo de vida em família, o nosso tempo de cuidar da saúde. Então, como é que a gente vai inspirar as pessoas, né? Porque falando de juventude, né? Principalmente Uhum. adolescentes, eles querem pessoas para É, se inspirar. E é por isso que eles estão aí seguindo um monte de gente na rede social. Nós precisamos formar líderes que inspiram pessoas. exatamente. Ai, Jéssica, tô adorando. Porque, assim, muito que você está falando, eu falo sempre por onde eu passo, né? Mas parece até que a gente tinha combinado, mas, gente, Jéssica não me conhece, né? Então, assim, é realmente Deus falando, né? E está sendo maravilhoso, porque às vezes a gente fala assim, ah, é coisa de jovem, né? Mas é de jovem, né? Esse negócio de jovem. Mas, assim, vocês estão vendo que é uma aula que ela está dando para a gente, está nos ensinando a desenvolver o ministério de jovens relevante, como ela falou, né, que faça diferença. Então, está sendo assim bem profundo, não é nada assim de, não, é bem profundo, é algo legal que dá para você pegar e já começar a conversar com seu pastor, com seu líder de jovens, já dá para reunir toda a galera. Vamos ouvir aqui esse programa para a gente, não é, poder ter uma ideia e já começar a partir daqui a desenvolver algo legal, fazer uma avaliação do nosso Ministério de Jovens aqui da igreja. Então, depois vai estar lá no YouTube da Rede 316, Rede 316 TV, para você poder ouvir de novo, né, assistir de novo o programa, ou nas plataformas digitais, você também vai poder, daqui uma meia hora, assim que terminar o programa, meia hora depois, mais ou menos, você já vai poder chegar lá no Spotify, no Deezer, e poder ouvir
é, o programa de novo e aí junta a galera para anotar e tirar as dúvidas. Eu sempre digo, Jéssica, que é para assistir o programa anotando. Não sei se você viu, estava aqui pegando meu caderninho, também Sim. já estou anotando, né? Porque eu não posso dizer, como você acabou de falar, dizer faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu também estou anotando, eu sou analógica. Então, anote também, porque é Isso aí. aula, tá certo? E olha, eu também queria que você falasse um pouco, porque o povo está mandando mensagem, estão comentando, mas antes de eu começar a ler os comentários de vocês, eu quero aproveitar, gente, que Jéssica está aqui com a gente, para a gente tirar o máximo de dúvidas e a gente aprender como desenvolver um ministério de jovens relevante. Então, eu queria, Jéssica, que você falasse um pouquinho para a gente. Você já falou aí sobre a questão da relevância, você já falou aí sobre como fez um apanhado histórico, digamos assim, nos contextualizou, já falou sobre como formar líderes. Agora eu quero saber o seguinte: digamos, na minha igreja já tem o Ministério de Jovens. Como é que eu fortaleço esse Ministério de Jovens? Como é que eu ajudo esse ministério a ter mais estrutura? Dá umas dicas aí para a gente, por favor. Ó, eu acho que a gente precisa ter um trilho, assim, sabe? Processos. Acho que a gente peca muito nessa coisa de, às vezes a gente trata tudo como burocracia, né? E tem coisa que não é É. burocracia mesmo. É importante a Uhum, gente ter registro. O que que geralmente acontece? Um líder vem, faz um trabalho e tal, 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 e depois quando ele vai, vem outro e a gente não tem nada palpável para os próximos, entendeu? Então acho que a gente precisa desenvolver qual é o trilho do nosso ministério. Então, assim, vamos pensar a gente tem que pensar em dois tipos de trilho. A rotina do uhum, ministério, qual é a minha rotina? Eu preciso de uma rotina, eu preciso de constância. Ah, a uhum, constância que você consegue ter é mensal? É um encontro por mês? Ok. Acho que a gente pode tentar ir um pouquinho além. Mas se hoje o que você pode é isso, então tudo bem. É essa rotina, então, que rotina é essa? Entendeu? Estabelece um dia, fixa algo, para que a sua galera também possa fixar, porque hoje em dia todo mundo trabalha com agenda, até adolescente. Não é igual antigamente, que do nada a gente inventava um culto de jovem para daqui 15 dias e dava tudo certo, né? Então as coisas, às vezes pode até ser que algumas coisas fluam, mas a gente precisa de rotina. Eu não estou dizendo que você não vai ter liberdade para criar aí coisas, mas é importante você ter uma rotina. Então, faça o trilho da sua rotina. Para além disso, pensa no trilho da pessoa chegando na sua igreja. Quando um jovem chega na sua igreja, qual é o trilho que acontece, entendeu? Tipo, Ah, tá. Chegou uma família na igreja e falou com o pastor. Tá bom, aí o pastor vai ligar para o uhum. líder. Tudo bem. E aí, você vai chamar essa pessoa para ir para onde? Entendeu? Qual é o primeiro ambiente onde essa pessoa vai poder ser recebida? É um PG? Entendeu? Então a gente tem que pensar isso. Se a pessoa está num culto, entendeu? Como é que a gente vai fazer para receber os visitantes no culto? Você vai ter uma equipe de integração ali? Você vai ter um material? Você vai ter um QR Code que a pessoa acessa e vai ter acesso à sua agenda? Entendeu? Você precisa pensar nesse trilho. Como que você recebe uma pessoa que está chegando à sua igreja e quer se integrar ao Ministério de Juventude? Porque existem algumas coisas que qualquer pessoa que acabou de chegar pode se integrar. Existem outras que ela precisa de um pouco de tempo na igreja, de ter um compromisso maior para poder acessar. Beleza. Então, você precisa montar esse trilho, sabe? Por que que Uhum. isso vai fortalecer? Porque se amanhã ou depois você sair, você tem uma rotina que as pessoas sabem qual é. Você tem um trilho definido. E mesmo que as pessoas façam uma avaliação e vejam que algumas coisas precisam mudar, pelo menos elas têm de onde partir. A grande É. questão, principalmente com o Ministério de Juventude, é que a gente sempre tem que recomeçar. A gente sempre tem que revitalizar. E isso, então, existem coisas que você passou que a outra pessoa não precisa passar, se você deixar isso registrado. Entende? Então, por exemplo, tem até um exemplo, né? Eu ajudei a construir um negócio lá de uma eleição da minha antiga faculdade, né, de centro acadêmico. E aí a gente escolhe líderes, tipo assim, a gente vota na chapa
Mas a gente também precisa escolher representantes para os conselhos da faculdade, né? Tem o conselho curador, tem o conselho que é o pedagógico e tem o de finanças, se eu não me engano. Você criaram três Uhum, conselhos. Aí passou uns 4 anos, eu tive lá para fazer uma palestra, aí um professor perguntou: Ah, mas eu acho que vocês fizeram errado. Vocês deveriam ter colocado para na eleição da diretoria do centro acadêmico já eleger tudo. Aí eu virei e falei assim, aí eu falei, olha, sabe por que que a gente fez isso? Porque às vezes é interessante a gente ter pessoas com diferentes perspectivas. Se não a diretoria que ganha, tudo que tem a ver com os estudantes só vai vir de uma única perspectiva. Então, às vezes é interessante, né, a gente possibilitar que os alunos possam escolher pessoas com diferentes perspectivas para poderem ocupar, né, determinados espaços. E aí ele falou, é importante a gente saber, né, o trajeto histórico. Aí eu fiquei pensando nisso, porque quando a gente faz o manual, a gente não escreve o porquê de algumas coisas, né? uhum. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes, a pessoa que vai chegar depois de você, ela pode ser que ela não tenha Não contato com sabe. você. Pode ser que daqui a anos, É. quando outra pessoa chegar, ela não vai ter contato com você que criou tal coisa. Então, por que que é Uhum, assim? Né? É importante a gente deixar alguns registros. Isso fortalece, porque você deixa uhum, algo para a pessoa dar continuidade, entende? E uma outra uhum, coisa que pode fortalecer o Ministério de Juventude é assim, não caminhar sozinho. Trazer uhum, os outros ministérios, sabe? Como que você pode integrar os outros ministérios à juventude, ou a juventude aos outros ministérios, entendendo que a gente tem um privilégio muito grande na igreja local, que é a coexistência, né? A coabitação harmônica de várias gerações. Ninguém uhum, consegue isso, só a igreja. E aí a gente precisa fortalecer dessa maneira. A igreja precisa entender o que está rolando na juventude, porque a igreja vai abraçar, entendeu? Porque aí a igreja vai orar, porque aí a igreja vai contribuir e tal. Então, acho que é importante. E uma outra coisa para fortalecer o Ministério de Juventude que eu diria é assim: submissão, transição e tradução, né? A gente precisa sempre lembrar da submissão. Então, o Ministério de Juventude ele é sempre submisso a outro ministério, que é o uhum. ministério, né, ao qual toda a igreja está submissa. Então, a gente precisa entender que existe, né, o ministério pastoral, que a gente precisa ser submisso. Tudo a gente precisa compartilhar com o pastor. E vão acontecer de ter determinados assuntos que você e o seu pastor podem ter perspectivas diferentes. É. E é importante que você compartilhe sua perspectiva, mas sempre entendendo que você precisa ser Uhum, submisso, né? E ensinar isso para a sua juventude. Além disso, a gente precisa traduzir para a juventude os princípios, né? As nossas tradições, o porquê que elas são importantes e tal. E a questão da sustentabilidade, né? Que vem por causa da transição. Se você não, um líder que não pensa em transição, não vai ter um ministério sustentável, né? uhum. Ele está pensando ali naquilo momentaneamente, mas se você não pensa em transição, a probabilidade é que você vai matar o seu ministério ou você vai matar você mesmo. Terrível isso. Existem alguns que são alguns líderes inseguros, não é? E aí eles não formam sucessores exatamente, né, para com medo, né? E isso é literalmente o tiro no pé, porque é exatamente por não ter sucessores que o ministério vai acabar. Porque ninguém, e minha Sim, mãe brinca dizendo que ninguém vai ficar para semente, né? Então, ele não vai ser eternamente. E se for, vira ditadura, né? Então é complicado. sim. Oi, gente, Jéssica, você ainda não sabe, mas eu quero compartilhar com você que nós estamos, não é, com uma super audiência e tem pessoas nos ouvindo na Finlândia, no Que legal, Canadá, na Bélgica, em que legal. Piúma, Espírito Santo. Eu falei certo, Jéssica? Isso. Piúma? Pio, Espírito Santo, isso aí. Isso. Caruaru aqui em Pernambuco, lá em Pernambuco, aqui é porque é perto, né? Vizinho aqui, Vou estar né? em Pernambuco amanhã. Pernambuco. Oi, pessoal de Pernambuco aí, que cidade que você vai estar, Jéssica? Eu vou estar em Recife, vou estar na Assembleia da Convenção, na Noite da Juventude. Pronto.
aí, ó. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Manaus, Jaíba, Minas Gerais, João Pessoa, Paraíba, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Tocantinópolis, Tocantins, São Paulo, capital, São Luís do Maranhão, Nilópolis, no Rio de Janeiro, Vila Velha, Espírito Santo, Ponta Grossa, no Paraná, Brasília, Dourados, Mato Grosso do Sul, Cacerengue, Paraíba, Santarém, Paraná, Bacabal, Maranhão, Teresina, Rio de Janeiro, Governador Jorge Teixeira, lá em Rondônia. Eu conheço essa cidade, eu conheço. Um abraço a todos vocês aí. Teresópolis, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver onde mais. Olinda, no Pernambuco, em Pernambuco, Paramirine, Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte. Cacoal, eu também conheço Cacoal, Rondônia. Itaporã, Mato Grosso do Sul, Marabá, no Pará, né? Xambioá, no Tocantins. Se eu falei errado, aí você manda mensagem para mim para me corrigir, porque eu não quero falar o nome da sua cidade errado, tá bom? Farias Brito, no Ceará, e muitos outros lugares. Olha que maravilha, Jéssica. Que coisa boa! Quantas pessoas Muito querendo massa. ouvir e aprender sobre como desenvolver um ministério de jovens relevante. Coisa maravilhosa. E nós estamos recebendo várias mensagens aqui. Mas eu ainda tenho uma pergunta para fazer para a Jéssica, mas vou deixar para o finalzinho, porque a gente já está caminhando para o final. A conversa aqui está tão boa que a gente fala assim, ai, A mas gente gente, vai nem ter sala sente, de né? oração. Não é? É ligeiro. Vai ter sala de oração aí, que o pessoal está aí nos 30 dias de oração pelo Rio Grande do Sul. Então, a gente vai encerrar às 18 horas. Mas eu quero aqui não só agradecer a todos vocês que estão conosco aqui na Rede 316, no Educação Cristã para o Alto, mas eu quero também ler a sua mensagem, a nossa querida pastora Tânia, educadora cristã maravilhosa, que ela mandou uma mensagem aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ela está falando lá da igreja da PIB em Nova Piã, em Belfor Roxo, e ela diz assim: duas queridas, amo muito. O Ministério de Jovens Relevante está preocupado em servir também em qualquer faixa etária. Verdade, Tânia? Obrigada, querida. Também te amo muito. O irmão Avelino aqui, da Congregação Batista Paraíso, em Nazaré da Mata, Pernambuco, e ele diz assim: um programa abençoado. Precisamos de mais programas assim e muito mais exortativos, sem compromissos com Deus e leitura da palavra, com a prática e testemunho, e dar um tiro no escuro, e querer resultados sem resultado real. Ele está falando de maneira positiva, que nós Sim. estamos falando algo mais, não é, contextualizado. Aí ele continua falando, fortaleceremos, olha, Jéssica, você foi falando e ele foi comentando as suas Que falas. legal. Aqui, olha que legal essa interatividade, só aqui na Rede 316. Então, muito obrigada, irmão Avelino. E aí ele foi falando o seguinte: fortaleceremos nossos jovens, primeiro dando oportunidades, depois confiança, depois valorizando e juntando a isso a exortação que trará o fortalecimento sem a cobrança, que talvez venha mais bem por último. Eu penso assim, ou mais ou menos assim. Aí ele agradece. Depois ele fala de novo. Ouvindo e aprendendo. Glória a Deus. Perfeita colocação da minha Amém. irmã, muito boa. Irmã Jéssica é uma bênção. Deus continue lhe usando para a sua honra e sua glória. Que bênção, irmão Amém. Avelino. Olha, eu amo isso na Rede 316, essa interatividade. Deus abençoe, meu irmão. A Maria Marcela
a Maria Marcela Moreno está aqui mandando um abraço a todos, então um abraço também, Marcela, que Deus te abençoe. Minha querida Luciene, minha xará, lá de São Paulo, da Igreja Presbiteriana, ela está dizendo aqui, paz do Senhor a todos, paz do Senhor, minha querida Luciene, saudade de você, um abraço. Luzilene Dutra Pereira, lá de Pimenta Bueno, Rondônia, graça e paz. Ela diz que ela da PIB, né, de Pimenta Bueno. O nome da irmã está. Ela está perguntando qual é o nome, seu nome, Jéssica. Jéssica Martins. Ela é lá da PIB de Vitória, no Espírito Santo. Olha, depois ela vai te dar, viu, Luzilene? Ela vai mandar aqui, vai escrever qual é o Instagram dela para a gente poder acompanhar e a gente poder saber cada vez mais a respeito do Ministério de Jovens, tá bom? Mas o nome dela é Jéssica Martins, tá certo? Da lá da PIB de Vitória. Dalva Malheiros, boa tarde, minha querida Dalva. E ela diz, sabe o quê? Bênçãos, Jéssica, aprendendo muito, louvado seja Deus. É Dalva Malheiros, lá de São Luís do Maranhão, Educação Cristã para o Alto, maravilha, é isso mesmo, eu amo isso. Ela está aqui conversando com a Jéssica e está comentando todas as falas da Jéssica. Tá vendo, Jéssica? Só aqui no Educação Cristã para o Alto, na Rede 316, querida. E ela está dizendo, é isso mesmo, formar líderes com caráter cristocêntrico. Educadora Dalva Malheiros, da Igreja Batista Sião, em São Luís do Maranhão, e ela botou aqui, batendo palmas assim. Então, muito obrigada, minha querida colega Dalva. Que Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui, quem mais? Josias. Mandou um link aqui. Josias, eu não vou poder ver seu link. Não dá para eu clicar aqui agora, mas mesmo assim, Josias, muito obrigada por estar aqui ligado no Educação Cristã para o Alto, aqui na Rede 316. Muito obrigada a todos que mandaram mensagens, né, pela participação de vocês. Muito obrigada mesmo. Mas a gente não encerrou, não. Estou agradecendo, mas não encerramos, não. Ainda tem mais uma pergunta. E eu queria, Jéssica, que você falasse para a gente rapidinho sobre, deixa eu ver aqui, como atrair jovens para a igreja, tá? Como é que a gente pode fazer para atrair os jovens para ele? Você já falou, tá? Mas só para deixar assim fechadinho, bem certinho, como é que a gente consegue atrair os jovens? Olha, eu acho que a gente, quando eu estava pensando sobre isso, né, eu acho que é interessante a gente pensar assim, que jovem a gente quer atrair? Por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente tem, assim, a gente tem realidade de jovens não crentes, né? Então a gente pode fazer várias coisas criativas, né, que atraiam a juventude. E aí vai depender muito do que esse jovem ele se interessa, sabe? Tipo, se você faz uma ação evangelística, por exemplo, né? A gente fez aqui na igreja uma ação evangelística na orla, entregando água para as pessoas que estavam andando de bicicleta e tal, caminhando. Tem gente que achou super legal e tem jovens que acharam interessante aquela ação. Então pode ser que se eles são ligados assim nessa questão de relacionamento, de dessa coisa do se importar mesmo, né, com o outro, eles podem achar aquilo interessante e aquilo atrair eles para eles irem naquela igreja, sabe? Talvez seja um jovem que esteja numa crise existencial, precisando de respostas. E aí talvez ele vá num culto e ele goste do estilo do seu culto. Pode ser que seja um jovem que gosta de instrumento, que gosta de música, e ele vá numa apresentação musical da sua igreja e aquilo atraia ele, assim. Então, existem N formas de você atrair diferentes jovens, mas a gente precisa sempre entender que qual é o nosso objetivo, né? Porque assim, tem a parte do atrair no sentido de chamar a atenção, e tem a parte no sentido de atrair para que aquela pessoa fique. Qual é o tipo de pessoa que eu quero atrair para que fique,
sabe? Eu quero que fique, eu quero atrair pessoas que queiram se comprometer com o Evangelho de Jesus. Então a gente tem que ter um cuidado, porque, tipo assim, eu preciso de fazer algumas coisas, eu posso escolher fazer algumas coisas que são atrativas, que vão chamar a atenção desse público para olhar para a igreja, para olhar para a programação da igreja. Mas eu quero que essa pessoa, a partir do momento que ela é chamada a atenção, o que precisa atraí-la é a mensagem do evangelho, independente de como ela vai ser pregada. Vai ser com uma música, se vai ser com uma apresentação teatral, se vai ser com a mensagem, né? E aí, às vezes, a gente se preocupa muito com chamar a atenção e esquece que, assim, a gente não pode querer que as pessoas fiquem pelos motivos errados, Uhum. entendeu? E aí, quando eu digo isso, com muito cuidado para a gente entender que tem pessoas que o processo delas vai ser diferente. Tem gente que vai ficar ali, que vai frequentar, que vai participar e tal, 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 mas que vai demorar um bom tempo para ter um encontro com Jesus. E eu não estou dizendo que não é para a gente receber essa pessoa, que não é para a gente cuidar dessa pessoa. Não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente tem que ter cuidado para a gente não se preocupar tanto com a parte do atrair gente de fora e às vezes deixar de lado essa parte, sabe? Por exemplo, às vezes, algumas igrejas fazem apresentações, ou você tem coro, ou você tem teatro e tal. E aí, às vezes, você quer que esses lugares, assim, artísticos, né, de coro, de música, de não sei o quê, ah, não, então o jovem vai ficar aqui, vai se envolver com isso aqui, e aí ele vai ter compromisso com Jesus. Mas a gente precisa ter um certo cuidado, porque às vezes tem algumas pessoas que vão ficar ali porque elas querem participar daquilo ali, porque aquilo é atrativo para elas, mas elas não querem ter um compromisso com Jesus. E aí Uhum. existem outros lugares onde as pessoas podem mostrar os seus talentos, né, em diversas áreas. A igreja é um Uhum. lugar que a gente usa todos os nossos talentos e o nosso dom para a edificação da igreja, mas a partir de um compromisso com Jesus. Então é um cuidado que a gente precisa ter também. E às vezes existem pais e familiares que estão muito desesperados para que essa pessoa fique ali. E aí eu não estou dizendo que a gente não pode utilizar isso como ferramenta, mas eu estou dizendo que a gente precisa ter um pouco de cuidado com a maneira como a gente está desenvolvendo algumas coisas, porque senão, às vezes, o que a gente está sinalizando para a juventude é tipo assim: você não precisa ter o compromisso, entendeu? Porque você pode vir aqui e tá tudo certo. Então, é um E cuidado não que a é gente esse o precisa ter. objetivo. Então, a gente tem que ter cuidado com a mensagem que a gente está passando. Agora, eu acho que, independente de qualquer coisa, de qual foi a ferramenta que você vai utilizar, minha sugestão é que você realmente acolha e se relacione. Eu acho que, independente do motivo que vai levar o jovem a ir na sua igreja, a forma como vocês desenvolvem os relacionamentos e acolhem as pessoas, muito provavelmente, é o que vai atraí-los a continuar. Porque nessa fase a galera tem uma necessidade de pertencer, de se identificar, de fazer parte de alguma coisa. É uma busca por identidade. Então, se a gente puder ser esse lugar como igreja que vai possibilitar que eles se relacionem de maneira saudável, que eles sejam acolhidos, que eles sejam consolados, que eles sejam amados, eu acho que isso é sinalizar, né, realmente o reino de Jesus da forma mais efetiva. Que bom. Gente, maravilhoso. Amei, certo? Jéssica vai voltar, mas eu não contei um negócio para vocês. Vocês querem continuar ouvindo tudo isso e aprender mais? A partir do mês de junho, a OECBB, a Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil, vai lançar a segunda temporada de cursos desse ano, de 2024. E o curso de Jéssica, e Jéssica vai estar ministrando um curso sobre Ministério de Jovens Relevante, Juventude Relevante, é o nome do curso. Então, se você quiser continuar aprendendo a como desenvolver um Ministério de Jovens Relevante, você se inscreve nesse curso, não é que a Jéssica vai estar ministrando a partir de junho online na UECBB. Então você pode entrar no site da UECBB, não é? oecbb.com.br e você vai ver lá todas as orientações de como você se inscrever nesse curso Juventude Relevante que a Jéssica Martins vai estar ministrando. Então, aqui foi só para você degustar um pouquinho a respeito desse conteúdo tão maravilhoso e relevante. Agora, se você quiser se aprofundar,
ela estará ministrando esse curso, que serão 10 horas de aula, pensando sobre como desenvolver uma juventude, né, relevante. Então, por tudo isso, Jéssica, muito obrigada, não é, por todo o seu carinho, por toda essa aula que você nos deu. Anotei um bocado de coisa aqui, certo? E você vai ter agora a oportunidade de continuar, você, ouvinte da Rede 316, continuar aprendendo mais com a Jéssica lá nesse curso, lá na UECBB, a partir do mês de junho, não é? Daqui a alguns dias, né, que ela vai estar dando aula. E se você quiser saber um pouco mais a respeito da Jéssica, segue a Jéssica lá no Insta dela, que é o Jessie, Jess, Jessie Martins 3. Vou repetir, Jessie, Jess Martins 3, tá? Segue a Jéssica lá e aí você vai saber um pouco mais. Jéssica, você vai estar amanhã participando, que você falou? Então, eu tô indo para Recife amanhã. No sábado eu prego lá na Noite da Juventude Batista de Pernambuco, na Assembleia da Convenção. Que maravilha! Então, o pessoal que está em Recife aí, ou que vai participar da Assembleia da Convenção Estadual, vai poder também tirar suas dúvidas. Aí, se você ouviu o programa aqui, você faz uma selfie com a Jéssica e já marca a gente aqui da Rede 316, não é? E vai ser muito legal a gente poder ver que você ouviu aqui o programa e que você está lá na Assembleia da Convenção participando e continuando a aprender um pouco mais. A minha colega Dalva Malheiros, né, lá do Maranhão, de São Luís do Maranhão, disse aqui o seguinte: os líderes de igrejas sempre perguntam se existe algum manual, material para organizar o Ministério de Jovens. Última pergunta, porque a gente já está encerrando. Aí você responde bem rapidinho, Jéssica, para a gente, e já faz aí suas considerações Tá. finais. Você tem 40 segundos. Deixa eu falar com a irmã aqui, já fica a minha resposta como um pedido de oração, né? Para quem está ouvindo. Certo. Orem por nós, orem pela nossa equipe, né? Como eu disse, algumas coisas vão mudando e às vezes a gente deixa de fazer alguns registros. Então, hoje, isso é um alvo nosso, né? Construir um material que possa dar norte para os líderes mesmo, sabe? A gente entende que as igrejas, elas são plurais, os contextos e tal. Então, não dá para eu preparar um material e falar, gente, ó, isso aqui é a receita do bolo. Não tem como. Tem como a gente preparar algo que sirva de base e a pessoa ela vai ter que entender o contexto dela, o contexto da igreja, fazer ajustes, adaptações, fazer teste, né? Ó, testei isso aqui, não deu certo com a gente, isso aqui deu certo e tal. Mas a gente está construindo algo nesse sentido e eu quero te pedir para orar. Inclusive, semana que vem eu tenho um encontro, né, com alguns pastores para a gente conversar sobre isso, assim. Então, eu quero te pedir para orar. Além disso, eu quero pedir vocês para orarem por um outro programa que a gente está desenvolvendo, que é uma escola de liderança mesmo, né, algo um pouco mais robusto, um pouco mais aprofundado, para preparar e capacitar os nossos líderes de juventude. Então, eu quero pedir para vocês orarem por isso também. Que E bom, aí, minha irmã, maravilha. acompanha o Instagram da JBB. Quem é que ainda não segue? @somosJBB. Pronto. Lá vocês vão poder acompanhar, né, todos esses lançamentos que a gente vai fazer. E o mês da juventude, né, a gente sempre lança, né, um pack com com vários conteúdos e materiais com o nosso tema para que as pessoas Ótimo. possam usar nas suas igrejas. A Dalva está aqui comentando o seguinte: isso, norte, é adequação com a realidade de cada região. Eu vou ler de novo. É adequação com a realidade de cada região e igreja local. Exatamente isso, essa é a proposta deles. Queridos ouvintes da Rede 316, aqui, ouvintes do Educação Cristã para o Alto, não se esqueça, toda segunda-feira, às 21 horas, no Educadores Batistas, lá no Instagram, Educadores Batistas, você vai encontrar uma live maravilhosa, imperdível, não é? E toda quinta-feira,
você tem um encontro marcado comigo aqui no Educação Cristã para o Alto. Então, obrigada por sua presença, por sua participação. Obrigada, Jéssica. A gente vai continuar conversando, Jéssica. E a Jéssica vai voltar aqui. Não perca o curso que ela vai fazer agora, a partir do mês que vem. Entra no site, se inscreva, não é? E fique por dentro para que você possa conseguir desenvolver uma juventude relevante aí na sua igreja. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus assim quiser. Tchau. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. 24 horas compartilhando amor.